Convidamos para compor a mesa nesta noite comemorativa, em homenagem ao espírito Bezerra de Menezes, o presidente do Centro Kardecista Nosso Lar, o nosso irmão Joel Soares Pereira. O palestrante da noite, o nosso irmão Robson Ferrer. Gostaríamos de registrar a presença do venerável mestre da loja maçônica Acácia do Paraguaçu, Paulo Vicente Guerreiro, da Rádio Maragogipe, Paulo César Andrade, e o ex-prefeito de Maragogipe, Silvio José de Santana Santos. Mais uma vez, sintam-se todos bem-vindos e acolhidos. Quando alguém cai em erro, estendamos as mãos, ou melhor, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a queda ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. Essa é uma das mensagens de Bezerra de Menezes. Solicitamos ao presidente da nossa casa, o nosso irmão Joel Soares Pereira, para proferir a prece inicial. É muita emoção, né? Quando a gente se reúne para homenagear o Dr. Bezerra de Menezes. Por maior que seja a nossa gratidão, somos tão pequenos diante de uma pessoa tão magnânima como Bezerra de Menezes. Dos seus feitos, da sua condição de espírita, de homem de bem, ao qual nós devemos sempre nos esforçarmos para colocar os nossos pés nas suas pegadas. E nós vamos agora, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. O nosso coração cheio de gratidão ao nosso querido Bezerra de Menezes. Esse espírito amigo que tanto bem, tanto amor dissemina, tantas lágrimas enxuga, tantas dores balsamiza, tantas curas realiza. Ele que podia estar em planos maiores, mas a sua humildade é tanta, o seu amor é tanto, que ele resolveu ficar para ajudar os deserdados, para ajudar levantar os caídos, para cuidar de todos aqueles infelizes e necessitados. E Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos deu essa oportunidade de estarmos aqui situados nesta casa, onde o nosso querido Bezerra de Menezes é o nosso mentor. E nas horas da nossa dor, do nosso desespero, da nossa angústia, é a Bezerra que recorremos, é Ele que nos ampara, é Ele que nos faz levantar. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles
assistindo a todos quanto apelem ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. O dispenseiro fiel e prudente, faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Jesus amado, permite a presença do nosso querido amigo Bezerra de Menezes, auscultando as necessidades físicas e espirituais de cada um de nós, nos ajudando a curar as nossas dores físicas e espirituais, e que essas energias que estão circulando neste ambiente, meu Deus, que ela possa se estender por toda a nossa cidade e do encontro de todos aqueles que estão em seus leitos de dores, que estão nos hospitais, que estão nas vias públicas abandonados, todos os excluídos e deserdados, que recebam neste momento essas energias salutares de força, de fé e de esperança. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Para proferir a palestra Mensagens Edificantes de Bezerra de Menezes, passamos a palavra para o nosso irmão Robson Ferreira. Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. É uma honra e uma alegria poder estar aqui hoje com vocês em Maragogipe, participando desse momento especial para todos nós, que é confraternizarmos mais uma data natalícia do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, a quem muito amamos e devotamos todo o nosso apreço, todo o nosso carinho pela vida que ele teve entre nós, sobretudo pelo exemplo que ele nos deixou, a fim de que nós pudéssemos acelerar o nosso processo de evolução frente à nossa condição atual, que ainda é bem aquém do ideal, do que já poderíamos ter atingido. E ao sermos convidados a estarmos aqui hoje, pensando na sua história, pensando na sua vida e nas mensagens edificantes que ele deixou para todos nós, é algo de grande valor e de grande responsabilidade. Isso porque todos nós temos um compromisso de manter viva essa chama de lealdade, de dedicação, de amor aos ensinos de Jesus. Porque o que essa alma vem fazendo ao longo das suas muitas reencarnações não é outra senão o testemunho vivo de que se é possível viver a vida que Jesus nos propôs, a fim de que nós consigamos adentrar ao reino de Deus
conforme nós veremos no decorrer do trabalho desta noite. Mas gostaríamos também de lembrar uma pergunta e resposta que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar, no capítulo 12, a respeito da perfeição moral, em que Kardec ele vai questionar sobre as virtudes e os vícios. E a pergunta de 893 é a seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos então disseram a Kardec: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas elas são sinais de progressos no caminho do bem. A virtude, todas as vezes em que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício dos interesses pessoais para o bem do próximo. E arremata dizendo: sem oculta intenção, mas a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Esta é, no dizer dos espíritos superiores, que ajudaram Allan Kardec a construir o edifício da doutrina espírita, que a mais meritória de todas as virtudes, aquelas que já conseguimos alcançar e aquelas outras que nós ainda precisamos vivenciar em nós, fundamenta-se na mais desinteressada caridade, no desinteresse pessoal de nós mesmos em favor do próximo, sem ocultas intenções, conforme o próprio Cristo vai dizer, que a sua mão direita ou esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Porque, do contrário, não haverá mérito. É apenas uma prática ritualística, uma obrigação. Mas quando ela se dá mediante um desejo próprio, pessoal, no sentido de favorecer e agradar a Deus, para Deus, aí está a verdadeira atitude de caridade, tal qual também exemplificou Jesus quando da passagem daquela mulher que ali estava frente ao gasofilácio para fazer a sua oferenda, e que ela esperou uma fila enorme, tão somente para depositar uma moeda, a única que ela possuía, no sentido de agradar a Deus, enquanto que aqueles outros que ali estavam à sua frente faziam tão somente por um cumprimento de dever, por uma obrigação, para se sentir reconhecidos perante os outros pelo muito que eles davam, das riquezas que muito tinham, e que para Deus de pouco valia aquela atitude. Então, quando os Espíritos vêm nos mostrar nessa questão de que a mais meritória é aquela que está fundamentada sobre a mais desinteressada caridade, nos dá a ideia do quanto nós ainda precisamos fazer para chegarmos à condição que esse Espírito, que nós conhecemos como sendo Adolfo Bezerra de Menezes, exemplificou para nós. E talvez seja, no meu entender, esta a mais preciosa de todas as mensagens edificantes que ele deixou para nós. A sua própria história de vida.
que conforme sabemos e conhecemos, pois que os Espíritos vêm nos narrar um pouco desse percurso espiritual através das reencarnações feitas por esse Espírito, não começou nesta condição. Não começou nesse dia 29 de agosto, em que aqui estamos comemorando a passagem do seu aniversário. Que, se vivo estivesse, estaria completando hoje 188 anos de existência no corpo físico. Mas, conforme sabemos, não é possível, considerando que o corpo suporta, quando muito, 100 e poucos anos de existência, mas nos seus 69 anos de existência no corpo físico, o suficiente para adquirir condições a fim de que pudesse estagiar em mundos muito mais evoluídos do que o nosso a Terra, que ainda está em um processo de maturação espiritual e moral, que está fazendo com que saia dessa condição primitiva de um mundo de provas e de expiações para atingir uma condição melhorada de um mundo de regeneração. E que isso precisará fundamentalmente das escolhas que estamos fazendo nessa encarnação. Porque para que o planeta atinja a sua maioridade espiritual, conforme veremos em uma das mensagens atribuídas a Dr. Bezerra de Menezes, em que ele vai intitular como sendo atitude de amor, é preciso que nós despertemos a consciência para essa identidade espiritual que somos todos nós, filhos de Deus, e empreendamos o caminho da vitória espiritual, tal qual ele o fez nesta condição, passando pelas provas necessárias para o atingimento do cumprimento da lei de Deus, do mandamento maior da vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a história de Bezerra de Menezes é uma história que narra exatamente o seu amor pela mensagem de Jesus. Que ele o conheceu na época em que ele, Jesus, esteve conosco. E que a princípio ele não tinha para com ele, Jesus, esse afeto, essa aproximação. Mas de tanto ouvir falar daquele Messias, de ouvir das pessoas a quem ele curava, a quem ele ensinava o amor, ele se sentiu sensibilizado, desejoso em conhecer Jesus. E eis que, lá um dia, ele toma uma decisão de ir conhecer Jesus, de saber quem era esse tal Cristo, de quem tanto falavam. E como ele, à época, era pequeno, ele resolveu então subir em cima de uma árvore, a fim de que, quando Jesus passasse, ele então pudesse vê-lo, para poder conhecê-lo. E então assim ele se propôs. E eis que quando Jesus passa por baixo daquela árvore, lhe diz em alto bom som: Zaqueu, desce depressa daí, porque me convém hoje pernoitar em tua casa. Então, dentro da linha do tempo desse espírito, a história
de Dr. Bezerra de Menezes, a partir do ponto inicial que nós conhecemos, dá-se nessa passagem de Zaqueu. Porque Zaqueu, o chefe dos coletores de impostos, era um homem de sovinice, ganancioso, apegado às coisas materiais. Não tinha tempo para essas coisas religiosas. Cumpria tão somente com seus deveres de cidadão. E se pudesse se apropriar de uma coisa a mais, como ainda hoje fazemos, melhor para ele. E assim ele viveu parte da sua vida dedicado apenas à horizontalidade do ser, até que algo dentro dele despertou o desejo de conhecer Jesus. Quando desse episódio em que Jesus lhe propõe que descesse da árvore, porque ele iria pernoitar em sua casa. E prontamente tocado pela força moral das palavras de Jesus, eis que então ele se apressa para arrumar a casa física para receber Jesus, sem saber ele que ali ele também haveria de arrumar a sua casa mental, a sua casa sentimental, o coração. Porque diante da conversa que ele tivera com Jesus, e que também nos narra Humberto de Campos no seu livro Boa Nova, ele toma uma decisão de que a partir daquele instante ele seria um novo homem, um novo ser, tal qual ocorrera com Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Quando aquela voz ressoa ali na consciência e lhe questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então retruca: quem sois? E a voz lhe responde: eu sou Jesus, a quem persegues. A partir daquele instante, um novo ser nasce naquele corpo físico. E de um Saulo de Tarso, perseguidor dos primeiros cristãos, nasce o grande divulgador do Evangelho e que é batizado como sendo Paulo de Tarso. Assim acontece com Zaqueu, que naquele momento ele toma a decisão de seguir Jesus. E a primeira providência que ele estabelece é restituir 4 vezes mais todos aqueles a que ele tinha lesado. Tinha se apropriado indebitamente dos bens materiais, pela ganância, pelos interesses pessoais. E a partir de então, o que restou, o que sobrou, ele vai dividir entre os seus parentes e entre aqueles da casa do caminho. Porque ele vai doar uma boa parte da sua riqueza pessoal aos seguidores de Jesus, aos discípulos da casa do caminho. E ele passa a conviver diretamente com os discípulos de Jesus, a tal ponto de se afeiçoar, de se dedicar, de trabalhar em prol da mensagem do Cristo, que quando do episódio mais tarde da delação de Judas Iscariotes, dizendo onde Jesus se encontrava, e diante do fato que ocorrera, e que ele não esperava que acontecesse, ele suicida-se. Ele tira a própria vida, pela consciência de culpa, por não suportar os efeitos da sua própria ação. E então fica a vaga aberta para que os discípulos escolhessem um novo
apóstolo. E dentre todos aqueles que ali estavam, um em especial, pela sua dedicação, pelo seu amor, pela sua entrega, pelo desejo sincero de se reformar, de se modificar, o colegiado escolheu Zaqueu. Pela transformação que ele fizera em tão pouco tempo, conforme vai dizer Joana de Ângeles mais tarde, que todo aquele que conhecera Jesus jamais se tornava o mesmo. Porque algo em si de virtuoso é tocado e faz com que o indivíduo se transforme. Porquanto Jesus ele tinha esse poder, essa capacidade de auscultar as necessidades mais íntimas e ser capaz de sensibilizar aquelas almas que ali estavam, muitas delas apenas em busca de uma cura material, física, enquanto que Jesus estava ali tal qual propusera a Pedro, aquele que seria a pedra angular do seu messianato, que se tornassem pescadores de almas, de homens, para que dali pudessem iniciar um processo de mudança moral, fazendo com que o homem novo pudesse nascer das cinzas do homem velho, tal qual ocorrera com todos aqueles que estiveram diretamente ligados a Jesus, como ocorrera, ainda como exemplo, a Maria de Magdala, a Joana de Cusa e tantos outros que o conheceram. E não poderia ser diferente com o chefe dos coletores de impostos. E uma vez aprovada a entrada de Zaqueu ao grupo dos discípulos, ele fora batizado como sendo Matias, o 13º apóstolo. E ele então vai fazer esse caminho de vitória espiritual, na medida em que ele se dedica, na medida em que ele se entrega, se disponibiliza para aprender a viver o que ele, Bezerra de Menezes, na sua última encarnação, pôde fazer também como poucos de nós o fazemos. Somente uma alma virtuosa, dedicada desinteressadamente à prática da caridade, sem ocultas intenções, é capaz de fazer e ser reconhecidamente visto como sendo o médico dos pobres, o anjo bom do Brasil, o apóstolo do bem, o vovô Bezerra, pelo muito que ele vem fazendo por nós ao longo desses 119 anos enquanto espírito desencarnado. Porque conforme sabemos, pois que a literatura espírita nos diz, ele já poderia estar em dimensões, em esferas espirituais muito mais evoluída, sublime, perfeita. Jesus lhe faz esse convite por amor. Ele vai pedir que permitisse que ele ficasse entre nós por mais tempo, enquanto houvesse uma lágrima a cair dos olhos dos homens na terra, ele preferiria abdicar dessas instâncias superiores para estar aqui conosco,
nos estimulando a vivência e a prática do bem e do amor. Nesse sentido, podemos dizer também que aí está, do ponto de vista da sua própria história, uma das mais belas mensagens edificantes que ele nos deixou. Porque lá na nossa casa, que leva igualmente o seu nome, Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salvador, assim como outras tantas, Brasil afora, mundo afora, porque mediante uma pesquisa feita por uma dessas federações espíritas, chegou-se à conclusão de que Bezerra de Menezes é o nome que mais se é atribuído às casas espíritas. É aquele que é mais reverenciado dentre todos os outros espíritos, os quais levam seus nomes nas suas unidades religiosas ou espíritas, nas casas espíritas. E hoje o Brasil, assim como está acontecendo lá na nossa casa, vem homenageá-lo pela passagem do seu nascimento. Não porque se chamar Adolfo Bezerra de Menezes, não porque fora médico, não por ter feito essa ou aquela caridade, mas por ter sido um homem, uma alma dedicada ao bem e à vivência do amor. E que nós precisamos nos espelhar, fazer tal qual ele o fez. Porque em todas as suas mensagens psicografadas, pelos muitos médiuns que assim se atribuem capazes de psicografar por Bezerra de Menezes, veem que, quando realmente é do Espírito, em todas elas, ele nos chama a atenção, nos faz o convite para permanecermos no bem. E lá na nossa casa tem um quadro com a sua imagem, em que tem os dizeres assim: por onde ele tem passado, tem deixado pegadas de luz. E aí nós podemos considerar que nesse ponto é também uma mensagem. Não uma mensagem escrita, psicografada, não é uma mensagem pelas vias da psicofonia falada, mas é a maior mensagem que qualquer um de nós poderia escrever, deixando para a eternidade, que são os exemplos. O exemplo de Bezerra de Menezes é capaz de transformar milhões, pela sua dedicação, pelo seu exemplo de amor à caridade, ao bem. Então, a época como Zaqueu, ele começa a ensaiar esse movimento de ascensão moral e espiritual. É bem verdade, acredito eu, que antes desta, muito provavelmente, ele já tenha tido alguns lampejos, alguns desejos de sair daquela visão materialista, imediatista da vida, para poder se dedicar a algo novo. Porque em algum momento da nossa caminhada evolutiva, eis que chega um momento em que nós desejamos mudar o rumo, o curso da nossa história. Todos passamos por essa estrada de Damasco, porque nós fomos criados por Deus para o atingimento da perfeição, da sublimidade do ser. Nós estamos de passagem
pela existência corporal e que mais cedo ou mais tarde nós sairemos daqui. E nesse sentido, é importante que nós pensemos, reflitamos o que nós temos nos apropriado verdadeiramente de valor, de significativos que possam se estender para além da matéria física. Porque morrer, todos morreremos do ponto de vista corporal. Mas viver a vida de espírito fora do corpo é para poucos. Porque o fato de morrer não significa dizer necessariamente desencarnar. Retornar à pátria espiritual com a consciência tranquila. E eis que há aí um grande exemplo de Bezerra de Menezes, que não tivemos a oportunidade de trazer quando da nossa primeira palestra referente a Dr. Bezerra de Menezes, algumas semanas atrás. Que é exatamente no período em que ele está para desencarnar. Pois acredito que todos saibam que Dr. Bezerra desencarnou em 11 de abril de 1900. E acreditem, pela maturidade espiritual desse ser, no dia seguinte ele já estava, de forma lúcida e consciente, já transmitindo a sua primeira mensagem psicofônica como espírito desencarnado. Algo para poucos. Mas nesse íntere em que ele viveu igualmente pelas provações ainda necessárias, porque ele teve uma congestão cerebral e ele ficou durante muito tempo paralisado. Ficou em cima de uma cama, sem conseguir movimentar nenhuma parte do corpo, exceção aos olhos. Durante meses, ele assim ficou. Em uma casa simples, humilde, com uma pessoa apenas a cuidar dele. Mas acreditem, desde quando souberam que Dr. Bezerra de Menezes havia enfermado, que estava naquela condição, uma multidão de pessoas foi visitá-lo para dar-lhe o apoio, para dizer: Bezerra de Menezes, estamos aqui juntos contigo. Que iam simplesmente para tocar em sua mão, na sua cabeça, dando-lhe conforto espiritual. E ele apenas agradecia com lágrimas nos olhos, em uma verdadeira atitude de humildade, de resignação frente à sua prova. Porque muitos poderiam pensar: mas como pode Dr. Bezerra de Menezes, depois de tudo feito, de ser reconhecidamente um espírito superior, como ainda precisaria passar por essa prova? Mas nem por isso ele deixou de viver, como sendo um exemplo para aqueles que provavelmente haveriam de viver essa mesma experiência depois. Eis aí uma mensagem edificante, de coragem, de paciência, de resignação, de aceitação pelos testemunhos de fidelidade a Deus, tal qual fora toda a sua vida. E ele então desencarna, retorna à pátria espiritual e, para sua surpresa, ao despertar, ele percebe no quarto em que ele se encontrava no mundo espiritual a presença daquela que era a representante de Maria, mãe de Jesus na terra, Celina.
E ela sorridente ali está para dar-lhe as boas-vindas de retorno à pátria espiritual. E ele ouve do lado de fora do espaço físico em que ele se encontrava muitas vozes louvando, orando, aplaudindo, chamando pelo seu nome. E ele não entende por quê, quem eram eles, quem eram aquelas pessoas. E ele então pergunta a Celina: Celina, que vozes são essas? Quem são essas pessoas? E Celina, sorridente, lhe diz: venha ver o Senhor mesmo, doutor Bezerra. E ele então levanta-se e se dirige até a janela que lá estava fechada. E para sua surpresa, maior do que essa assembleia, uma multidão de espíritos encarnados e desencarnados ali estavam. Os encarnados, claro, momentaneamente fora do corpo, para dar as boas-vindas do retorno à pátria espiritual. E ele questiona, tal qual questionou Jesus quando da sua vez: quem me tocou? Quem me tocou? E quando questionado o porquê do questionamento, da pergunta, eis que Jesus diz: porque uma virtude saiu de mim. Naquela passagem conhecida da mulher hemorriça, ou da mulher que sangrava. E quando perguntado: quem sois essas pessoas? Quem são eles? Celina lhe diz, também sorridente: são todos aqueles que o Senhor ajudou quando estava no corpo físico até recentemente. Eles vieram, voltaram para agradecer por tudo quanto fizera a eles. São muitos os espíritos que o Senhor atendeu, tocou o coração daquelas almas nas reuniões mediúnicas e que fizeram com que esses espíritos modificassem a sua conduta, os seus valores. Foram muitos aqueles homens e mulheres que, quando o Senhor estava encarnado, o Senhor ajudou, tirando de si próprio, tal qual a mulher lá na passagem do gasofilácio, que não tinha nada para dar e ainda assim doava. O Senhor tirou do que não tinha para dar a essas pessoas, tal qual narram seus biógrafos, que depois de não ter mais nada do que doar para os seus pacientes, e diante do desespero daquela mulher que ali estava à sua frente com o seu filho, precisando de medicamento, de alimentação, e que ele volta o olhar para o seu consultório completamente vazio, porque tudo que estava lá ele já tinha dado. E ele aí pôs os olhos no seu anel de formatura. E ele não pensou duas vezes. Era um anel de ouro. Ele tira, entrega àquela mulher e lhe diz: vai até o farmacêutico, entrega a receita e esse anel. E a senhora ainda terá um troco que poderá usar para comprar o alimento do seu filho. E naquele momento, ele estava completamente zerado. Aí está igualmente, como prova viva do seu amor, da sua fidelidade a Deus, mais um exemplo das suas mensagens edificantes para todos nós. Porque a mensagem edificante não é aquela apenas que vem através do médium, da comunicação, da psicografia, mas sobretudo pelo exemplo que nós damos frente aos testemunhos que nós passamos. Porque ele poderia não ter passado pela experiência da limitação física.
Ele poderia ter passado uma vida tranquila. Ele poderia ter sido bem-sucedido na sua área de atuação como médico, tal qual ele pensara. Pois, para quem não conhece da sua história, no início, logo depois da sua formatura como médico, um jovem promissor, desejoso de fazer carreira na medicina, ele colocou um consultório com amigos e colegas no bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro. Só que ninguém aparecia. Não tinha paciente. Até que ele resolveu colocar um consultório lá no bairro onde ele morava, em um lugar simples, humilde, numa portinha onde ele pudesse receitar para aqueles e cobrar, quem sabe menos, mas cobrar para poder sobreviver. Ele casara-se 2 vezes, tivera 8 filhos, ele tinha compromissos sociais, materiais, então ele precisava de recursos financeiros. E acreditem, para esse consultório, as pessoas iam em busca das consultas. Só que com um problema, eles não tinham como pagar. E como ele era uma alma virtuosa, como ele já trazia enquanto virtude, além da resignação, mas ele tinha também a amorosidade, a misericórdia, a paciência. Certamente que aprendeu com Jesus e desenvolveu com os discípulos de Jesus na casa do caminho. E além das outras reencarnações que ele tivera, dando e fortalecendo esse ideal nobre do desenvolvimento das virtudes que nos elevam, da superação dos vícios que ainda nos empobrece, que ainda nos aliena, nos paralisa, que faz com que permaneçamos em um mundo como o nosso, de provas e de expiações, que apesar dessa categoria de mundos, mas ainda assim nos favorece a possibilidade de nos tornarmos abnegados, caridosos, humanos, e não o fazemos por escolha. Porque hoje ninguém pode dizer que não tem condições de conhecer, de saber, porque as redes sociais, as tecnologias estão aí nos favorecendo o conhecimento, nos dando a oportunidade da prática do bem, que, salvo engano, foi ontem, dia 28, o dia do voluntariado, em que o Brasil é considerado o país que melhor desenvolve e mais pratica o voluntariado. Mas ser voluntariado, fazer o bem, não significa dizer que já tem um passaporte para o reino dos céus, para fazer parte daquela festa das bodas de Canaã. Desde quando não tenha construído o vestido nupcial, a veste nupcial, que isso se dá através dos valores morais e espirituais que se adquire ao longo de uma existência, de uma prática no bem, de uma entrega total, tal qual fizera Francisco de Assis, que igualmente também poderia ter sido um homem do mundo, bem-sucedido, porque ele nasceu em uma família rica, poderosa, fora filho de um dos maiores comerciantes da época na Itália. Teria tudo para ser um homem poderoso, tal qual for o seu pai. No entanto, a exemplo de Bezerra de Menezes, de Paulo de Tarso, Francisco de Assis também renunciou às coisas do mundo para seguir Jesus.
São aí pelo menos 3 exemplos que nós poderíamos muito bem nos espelhar. E que o mundo espiritual está nos aguardando, nos convidando a fazermos o mesmo, tal qual eles fizeram. Precisando da nossa parte a coragem para sair da nossa zona de conforto e investir nesse propósito superior no exercício do bem, a fim de que consigamos os créditos necessários para avançarmos espiritualmente, para chegarmos à mesma condição que chegou Bezerra de Menezes, que após 50 anos de desencarnado, dedicado à prática do bem, obtiveram o convite pelo Espírito luminoso de Maria de Nazaré para viver em mundos superiores, e ele abdicou. Renunciou por amor, pelo ideal nobre da vida, que é o bem. Conheceu a doutrina espírita, tal qual nós hoje a conhecemos. E olhe que para a época de Bezerra de Menezes, muito mais difícil do que para os nossos dias. Sob todas as condições, porque existia à sua época uma oposição muito grande. Ele era católico. E quando ele, e olha a coragem, quando ele, frente a mais de 5.000 pessoas, em um grande salão, em um grande auditório, com personalidades ilustres da sociedade carioca da sua época, ele diz em alto bom som que a partir daquele dia ele estava se dizendo espírita. E o espiritismo, à época, tal qual ocorrera com Kardec, era altamente perseguido, recebia inúmeras oposições da igreja, daqueles que não acreditavam, porque diziam que era bruxaria, coisa do demônio, e ainda hoje nós ouvimos isso. Imaginemos naquela época de 1800 e tanto. Percebem? Mas nem por isso ele deixou de dizer sim ao convite de Jesus. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me siga. E o interessante na história da vida de Bezerra de Menezes, antes de falarmos rapidamente de algumas dessas mensagens que ele nos legou, ele fora político. Ele foi presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Ele foi dedicado à política nacional como vereador e deputado. No entanto, ele não agiu como os nossos vereadores e deputados dos nossos dias. E muitos são aqueles que vêm às casas espíritas para se dizerem candidatos a esta ou aquela, aquele partido e aquela eleição. Mas não com o espírito de Bezerra de Menezes. Porque tal qual ele entrou na política, ele saiu da política. E ao sair de lá, ele saiu porque não acreditava, não coadunava, do ponto de vista dos seus princípios, dos seus valores, do que ele via e encontrava na política. Então ele renunciou igualmente à possibilidade de ser uma pessoa bem-sucedida na política. Mas foi bem-sucedido na política humana, na política do bem.
nos deixando essa obra memorável que aqui nós estamos relembrando de ano passado. Mas dentre essas mensagens que ele nos deixou, nós conseguimos extrair algumas delas para a gente dividir aqui com vocês. Dentre essas que escolhemos, uma ele vai dizer assim, no que se refere à oração. A oração possibilita ao ser humano achar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Olhem como isso é importante. E quão pouco nós praticamos a oração. É uma mensagem de Bezerra de Menezes, nos convidando ao exercício da oração, tal qual Jesus nos ensinou. Quando quiserdes orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em segredo conversa com Deus. Abre o teu coração, expõe as suas aflições, porque em momento algum o mundo espiritual superior deixa de lhe dar uma resposta. Talvez não seja a resposta que eu queira ouvir, talvez não seja aquilo que eu humanamente desejava, mas se o meu olhar é apenas de humanidade, ficarei apenas com o que é de humano. Mas se a minha visão é de espírito, talvez a prova seja muito mais, aspas, difícil. E eu preciso dar esse testemunho. Porque eu vou exercitar a resignação, a aceitação, a paciência, a confiança em Deus. E dentro de uma resignação ativa, positiva, ou conforme vai dizer Jesus, bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Eu vou lutar, eu vou trabalhar para superar aquele limite, aquela frustração, aquela dificuldade, mas sempre confiando em Deus. Eis aí uma dessas muitas mensagens que Bezerra de Menezes nos traz através dos médiuns. Uma outra que nós colhemos diz assim: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Quem aqui de nós pensa assim? Visto que somos imediatistas, mal o pé doeu, a unha encravou, a gente quer que o mundo espiritual dê solução. A gente se desespera por muito pouco, bastou estar chovendo ou fazendo sol. Gripou, a gente começa a se revoltar, a se chatear. Quando o próprio Bezerra, a exemplo do que dissemos, ali esteve durante meses dando testemunho pela perda dos movimentos físicos, pela perda do filho, para quem não conhece essa história, que não deixa de ser também uma mensagem edificante, porque é uma confiança irrestrita em Deus. O seu filho passava, um deles, por um processo de obsessão, de subjugação. Não tinha como desvincular o espírito obsessor do espírito, do corpo, do espírito que era ali o seu filho, ou que ali estava como seu filho.
E então Bezerra de Menezes, já espírita, trabalhando nas reuniões mediúnicas, ele teve a oportunidade de conversar com esse espírito obsessor. E o espírito começou a narrar tudo quanto aquele espírito, que ora era o filho de Bezerra, fizera a ele. E ele tinha para com ele muito ódio, muita revolta e um desejo de vingança de tal sorte que se acoplou no psiquismo daquele ser. E nada poderia detê-lo ou retirá-lo. Mas Dr. Bezerra de Menezes, com a sua força moral e com o seu amor, tocou-lhe o coração. E o Espírito lhe dizia entre choro, lágrimas: não me peça isso, Dr. Bezerra de Menezes. Reconheço em ti uma alma nobre, embora o seu filho não seja, mas não me peça isso porque eu não posso fazer. Mas de tanto insistir, sensibilizar aquele espírito, ele então se decide por deixá-lo, por ficar vinculado a ele. Mas também lhe diz: se assim queres, tudo bem, eu farei. Mas corre para casa, porque o seu filho não conseguirá sobreviver por muito tempo no corpo. Porque o processo era simbiótico, de tal sorte era a ligação entre o espírito desencarnado com o encarnado, que se tirasse ali, ele morreria. Porque se retroalimentavam daquele padrão vibracional. E assim que termina a mediúnica, ele corre para casa. E quando ele chega em casa, o filho estava no quarto, em cima da cama, já no último suspiro, apenas o aguardando para se despedir do pai. Naquele momento, o espírito desencarna. Mas há uma fala de Dr. Bezerra de Menezes, aquele espírito que perseguia o seu filho, que merece uma reflexão. Disse Dr. Bezerra de Menezes: eu prefiro ver o meu filho morto do ponto de vista do corpo, do que permitir que esse ódio que existe entre vocês se prolongue ainda por mais tempo. O espírito se decide renunciar ao desejo de vingança e libertar-se, para que a partir dali começasse uma nova história entre aquelas duas almas. Portanto, é preciso que nós confiemos em Deus, porque Deus nunca deixa de nos responder, de dar a resposta que precisamos. Talvez, conforme dissemos antes, não como queremos, mas como precisamos do ponto de vista do ser espiritual que somos. 5 minutos? Para quem veio do Salvador debaixo de chuva, eu acho que isso é injusto. Eu acho que eu vou falar com o Dr. Bezerra de Menezes, viu? Mas ele vai dizer assim, e esta mensagem está lá na casa de oração: filhos e filhas da alma. Eu trouxe várias, mas Rita está me impedindo de ler todas. É brincadeira, eu estou gravando, mas é brincadeira, eu vou cortar essa parte. Filhos e filhas da alma. O título chama-se A Honra de Servir, que foi o grande legado que Bezerra de Menezes deixou para nós. Nesses dias gloriosos, assinalados por tremendos conflitos no âmago da criatura humana, nesta hora em que todos somos convocados à solidariedade cristã, deveremos descruzar os braços para utilizar as armas do amor, construindo um mundo melhor de paz e de caridade, pelo qual todos anelamos. Amai, não vos importe a ausência da resposta do amor por enquanto.
E conclui dizendo: descansar por enquanto, de forma alguma. Repouso nesse momento, nem pensar. Agora é o momento superior de produzir para o bem. Eu deixaria como presente de aniversário para todos nós que aqui nos encontramos nesta noite comemorativa à data natalícia de Dr. Bezerra de Menezes, essa mensagem que é o maior exemplo de fidelidade a Deus, a Jesus, que é a honra de servir. Nós que nos dizemos acreditar nele, que o procuramos e fazemos as nossas petições, lembremos-nos de que o que verdadeiramente nos constituirá espíritos felizes, espíritos superiores, é a honra de servir desinteressadamente, conforme lembramos ainda na resposta aqui trazida à pergunta 893. A virtude todas as vezes em que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem de todos. Essa citação é o perfil, é o que melhor caracteriza Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a quem conhecemos como médico dos pobres, o Kardec brasileiro, o vovô Bezerra de Menezes, a quem muitos Brasil afora estão homenageando nesta noite. Então eu queria parabenizar e agradecer a casa, em especial a Rita, pelo convite que ela nos fez de aqui estarmos juntos pensando a respeito desta alma que até pouco tempo atrás, 119 anos, estava conosco, caminhando entre nós no corpo físico. Porque para esses espíritos, não importa se nós estamos no corpo ou fora do corpo. O que importa é se estamos fazendo o bem, praticando a caridade. E por fim, gostaria de convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. É mais um canal dentre muitos outros que existem nas redes sociais, em particular nesse espaço midiático que é o YouTube, e que nós estamos postando as nossas palestras, a exemplo desta que fará parte, e das outras que temos feito, além de outros trabalhos de outros companheiros do movimento espírita. Então, se vocês puderem nos acompanhar, clicar lá, Roteiro Espírita, sem o acento no i, eu sempre faço essa ressalva, porque tem um roteiro espírita com acento, esse não é meu, vocês podem até também seguir, mas sigam o Roteiro Espírita sem o acento, porque Bezerra de Menezes, ao conhecer a doutrina espírita, ele vai estabelecer um novo roteiro para todos aqueles que quisessem conhecer Jesus. E como nós queremos seguir Jesus, como nós nos dizemos espíritas, não existe roteiro melhor para a nossa vida nessa encarnação do que viver a mensagem que a doutrina espírita nos traz, que se fundamenta no pensamento de Jesus, cujo princípio não é outro do que senão a vivência do amor. Portanto, Roteiro Espírita sem acento no i. No mais, muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.